humanidade, você tem que ir nesse restaurante. Você quer comer a comida sueca, a melhor comida, o melhor tempero, você quer que... Por que você está me insistindo tanto para ir naquele restaurante? Não é porque você está sendo chato, nem quer me enfiar uma coisa na marra, mas é porque é uma experiência tão agradável que você gostaria que eu partilhasse. Pode ser que eu não vá gostar do tempero. Pode ser que não vá me adequar. Mas nem por isso eu vou ficar chateado com você. Quem já foi para a Turquia vai falar com vocês, não, você tem que fazer o passeio de balão na Capadócia. É a coisa mais maravilhosa que tem. E tem gente que vai andar de balão e não vai gostar. Tá certo? Então entendam que eu estou falando com vocês de um balão, de um restaurante. Pode ser que você goste, pode ser que não, pode ser que você concorde, pode ser que não. Mas entenda isso como sendo um testemunho, não um depoimento. Tá bom? Aqui eu sei que juridicamente pode não ter diferença, mas aqui para mim tem. O testemunho é uma coisa que você dá espontaneamente, não é uma coisa que você agora está sob juramento. Bom, como é que começa a guarda do sábado? O que a gente chama de Shabat. A palavra Shabat em hebraico significa cessar, terminar, descansar. E como é que o sábado foi dado para a humanidade? O sábado não foi dado para os anjos. O sábado, não sei se Deus tem outros planetas habitados, por que não? Se de imaginar se trata, tem tantos mundos que Deus criou, por que não teria outros povos habitados? Mas vou ficar com a Bíblia. Pelo menos a Bíblia dá a entender que o sábado foi um presente que Deus deu para a humanidade. Foi um dia de comemoração pela criação da terra e do ser humano que Deus colocou ali. Tá certo? E como é que Deus colocou o ser humano ali na terra? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é como é que a criação, ela é ao mesmo tempo bíblica e ela é ao mesmo tempo cristocêntrica. Como tudo se fecha em Jesus. Quer ver que bonito? Eu vou ensinar para vocês as duas primeiras palavras que estão em hebraico para o Gênesis. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, lá diz assim: no princípio criou Deus. Todo mundo que estuda hebraico na faculdade de teologia, a primeira coisa que ele decora é isso aí. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bereshit. No. Reshit, princípio. Bara, Deus. Agora eu vou contar uma coisa que é interessante. O hebraico bíblico é uma língua muito pobre. Eu não sei quantas palavras existem em norueguês, em sueco, ou mesmo no hebraico moderno. Mas no português moderno existem 240 mil palavras registradas no dicionário SAIS. 240 mil palavras. E mesmo tendo tantas palavras em português, às vezes uma palavra tem vários significados. Não é isso? Giro. Giro pode ser uma coisa muito boa ou pode ser um giro. Pena. O que pode significar pena? Dó. Eu tô com pena de você, dó. Pena das galinhas. Pena das galinhas. Sobrenome, Afonso Pena. Pena judicial, ele está cumprindo pena na penitenciária. Pena da caneta, a pena que escreveu a pena de Camões. Dó, pena de alguém, compaixão. Então pena significa tudo isso, uma só palavra tem vários significados. Agora aprendam o hebraico bíblico. O hebraico bíblico tem 8.000 e poucas palavras. 8.000 e poucas palavras. Se o português, com mais de 200.000 palavras, tem uma palavra com tantos significados, imagine o hebraico, que é uma língua pobre. Aí quando eu vou ao dicionário hebraico, eu aprendo uma coisa interessante. Sabe o que significa a palavra reshit em hebraico? Cada um vai decorar uma coisa, tá bom? Reshit em hebraico pode significar princípio. Fácil, né? Porque Jesus não princípio. Mas se você olhar, reshit em hebraico vem da palavra rosh, também significa cabeça. Significa princípio, decora princípio, significa cabeça. Mas se você olhar no dicionário, reshit também significa primogênito. Primogênito. Reshit significa princípio, cabeça, primogênito. Mas reshit em hebraico também significa primazia. Primazia. Então reshit em hebraico significa princípio, cabeça, primogênito, primazia. Mas reshit também significa em hebraico o que vem antes de todas as coisas.
Antes de todas as coisas. Universo. Tá bom? Antes de todas as coisas. Então vamos lá. Reshit em hebraico significa princípio, cabeça, primogênito, primazia, o que vem antes de todas as coisas. Já falei primogênito, né? Sim. Agora olha que interessante, quando Paulo, que sabe hebraico muito mais do que eu, Paulo lia o Antigo Testamento e foi escrever para o mundo grego, olha como é que Paulo explicou o Gênesis. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Olha como Paulo fala assim. Ele, Cristo, nos libertou do império das... Deus, aliás. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção de nossos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, nós conseguimos ver a Deus através de Jesus. Porque Deus é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso. Como é que você pode enxergar Deus? Ele é muito acima do que você pode compreender. Não existe um espaço que caiba a Deus. Então, Lutero dizia que os homens usam a máscara para esconder o rosto deles. Deus usa uma máscara para se revelar. O jeito de Deus se mostrar é se escondendo. Ele se esconde na pessoa de Cristo e Cristo é Deus com o rosto. Dizem que uma vez o menininho estava dormindo numa casa e quando ele foi saindo assim, a mãe... Mamãe, tá escuro, volta, mamãe, tô com medo. Dorme, Deus está com você. Eu sei que Deus está aqui, mamãe, mas eu quero alguém com o rosto. Este é o anseio da humanidade, nós queremos alguém com o rosto. Jesus é Deus com o rosto, por isso que Paulo falou que ele é a imagem visível do Deus invisível. Mas Paulo continua, ele é o primogênito da criação. O primogênito não é porque ele foi o primeiro criado. É porque primogênito, quem ficou com primogênito aqui? Primogênito é um dos significados da palavra Reshit. Mas Paulo continua, olha bem. Pois nele foram criadas todas as coisas. Presta atenção. Nele foram criadas todas as coisas. No princípio, no Reshit foram criadas todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. O que vocês perceberam que Paulo fez? Ele pegou todos os significados da palavra Reshit e aplicou a Jesus. Então, quando você lê lá no princípio criou Deus os céus e a terra, você pode ler esse princípio, não é um tempo, é uma pessoa. Através de alguém chamado princípio, coisa mais linda. Através de alguém chamado princípio, Deus criou os céus e a terra. Por alguém chamado princípio, Deus criou os céus e a terra. E é esse princípio que no Evangelho de João, João diz que se fez carne e habitou entre nós. Que o Evangelho de João começa justamente assim. No princípio, não é assim que começa o Gênesis? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. E esse verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, quando a gente lê o Gênesis assim, a gente entende que Deus criou tudo através do princípio. E se Cristo é a imagem visível do Deus invisível, quando fala que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles foram criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, que era Deus revelado.
Lutero fazia uma diferença entre Deus absconditus e Deus revelatus em latim. O Deus oculto e o Deus que se revela. Jesus é Deus com o rosto. Entendeu? Então ele se revelou. Então quando criou Adão e Eva, que as pessoas perguntam assim, mas vem cá, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, será que Deus tem umbigo? Deus tem órgão sexual masculino ou feminino? O quê? Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. E que maneira? Porque Cristo assumiu uma imagem revelada e Adão e Eva foram criados à imagem de Cristo. E o que o inimigo das nossas almas mais quer é roubar a imagem do Criador de nós. E quando Cristo ia formando todas as coisas, ele ia preparando, e é interessante que até os ateus admitem isso, que o universo parece ter sido preparado para nós estarmos aqui. Carl Sagan falou isso, que era ateu. Carl Sagan falou isso, que era ateu, o autor do Cosmos. E também o Stephen Hawking, que morreu também, que ele ficava... Os dois falaram, não cremos em Deus, mas temos que admitir uma coisa, o universo parece que tem um Deus. Sabe o que eles estão dizendo em linguagem simples? Sabe quando o filho está para nascer, você já sabe o sexo, aí você vai lá, você monta o quartinho, decora, quando ele vem, está tudo pronto para receber. O bercinho, as roupinhas, a fralda. O universo parece que foi... Isso é ateu falando. O universo foi preparado por alguém que eu não acredito que existe. É isso que o ateu fala. Não existe esse alguém, mas esse alguém que eu não existo, montou o universo para nós estarmos aqui. E quando Cristo foi criando tudo, chegou a vez do Shabat. Aí o livro do Gênesis diz, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que tinha feito, nesse dia, descansou de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então sabe o que o sábado é? Deus mostrando quão divino e ao mesmo tempo humano ele é. É um paradoxo isso. Porque Deus não precisa de nada, mas ele se fez precisar de nós. Deus não tem carência de nada, mas ele sentiu sua falta. Ele quis você. Deus curte tanto a humanidade que quando a humanidade foi criada, ele não teve outro caminho senão comemorar. Ele falou, hoje eu vou comemorar o aniversário da terra e dos meus filhos. E convidou Adão e Eva a descansarem com ele. Quando chegou na época dos 10 mandamentos, Deus acrescentou um motivo a mais da criação da guarda do sábado. Ele diz aqui, Êxodo capítulo 20, ele diz assim, capítulo 20, a partir do verso 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Talvez não faça nenhum trabalho. Nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o forasteiro. Sabe por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. E quando você vai para o livro de Isaías, existe inclusive uma bênção também especial para aqueles que não são judeus e guardarem também o dia de sábado. Deus fala, e ao estrangeiro que guardar o meu dia de sábado, que não julgar esse dia como um dia comum, eu darei uma bênção para ele. Então o sábado não foi só para o judeu. Mas sabe aquele negócio que eu já mencionei em algum momento com vocês, que o cachorro bate o rabo, depois o rabo começa a bater o cachorro? Na época de Jesus, o sábado, eu já dei uma prévia sobre isso, como todos os mandamentos da lei, se tornou um fardo, um peso. E Jesus falou, não é assim que eu quero que vocês guardem a lei. Não é assim que vocês guardem a lei. Sabem que vocês devem guardar a lei? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. É como a mãe cuidando do filho. Não é como a cuidadora da creche. Ou mesmo a babá. Nada contra as babás. Mas a babá, ela está cuidando da criança ali, de maneira geral. Tem muitas babás competentes. Muitas babás que apegam a criança.
Mas, em primeiro lugar, você não contrata babá para ela gostar do seu filho. Você contrata babá porque ela é competente. E ela ama muito seu filho. Mas para de pagar o salário dela. Por mais que ela ame o seu filho, ela não vai aceitar. E se você ficar 3 meses sem pagar, ela vai levar você na justiça. E o dia que ela fizer um concurso público e passar no concurso público, ela vai pedir desculpa e vai embora. E você vai implorar, você vai até querer aumentar o salário dela, ela não vai ficar. Agora, como é que uma mãe cuida do filho? Qual que é o salário de mãe mesmo? Mãe para de cuidar porque foi para o concurso público? Não. Essa é a diferença de guardar os mandamentos por obrigação, por lei, por meritocracia ou por amor. Entendeu? Qualquer coisa que você faz para Deus por meritocracia é como um funcionário querendo ser competente porque ele sabe que no final do mês vai ter o salário dele. A mãe, que petulância minha falar de mãe, sendo que nem pai eu sou. Mas pelo menos é o que eu ouço vocês mães falando. Ou pelo menos aquelas que são mães de verdade. Tem mulher que só pare, né? Aquela que é mãe de verdade. Eu estou reproduzindo o que eu já ouvi de algumas mães. A mãe, ela não está preocupada se o filho tem síndrome de Down, ou se ele é PC, paralisia cerebral. Ela cuida. Ela cuida. Eu conheço mães de filhos com paralisia cerebral que estão lá na cadeira de rodas, usando fralda a vida toda. Ela não pode viajar, ela não pode fazer uma viagem como essa, que ela não tem com quem deixar o menino. Mas pergunta se ela queria devolver, quer ver com defeito de fabricação. Ela é mãe. Ela ama. É esse amor de mãe para o seu filho que Deus quer que você tenha com ele e com a lei dele. Você não vai fazer as boas obras da lei para você ser salvo. Primeiro que é bobagem. Você não vai conseguir nunca comprar a sua salvação. Segundo lugar, porque Deus quer por amor. Até nas relações matrimoniais, quando você faz uma coisa por obrigação, perde a graça. Perde o valor. É por amor. Aí, quando os judeus não entenderam isso, falou, o senhor está querendo mudar a lei de Moisés? Aí você vai para Mateus capítulo 7, capítulo 5, aliás, versículo 17, Jesus explicou que ele não veio mudar a lei de Deus. Olha o que ele diz aqui, olha. E muita gente pensa que no Novo Testamento Jesus aboliu a lei, acabou a lei. Não é isso que ele falou. Vamos deixar Jesus falar. Capítulo 5, verso 17 de Mateus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. O que é revogar? Acabar. Tirar fora. Destruir. Abolir. Não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então, Rodrigo, ele veio cumprir, quer dizer que cumpriu, acabou. Não, vamos deixar Jesus falar. O que é esse cumprir? Ele fala, porque em verdade eu lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele não falou da lei e os profetas, aqui ele falou só da lei. O céu e a terra já passaram? Não. Então ele falou que enquanto o céu e a terra não passarem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Perceberam? Jesus falou. E para mim, quando fala lei, é a lei toda, porque Tiago fala, aquele que guarda todos os mandamentos, mas tropeça num só ponto, será culpado de todos. E se você olhar de maneira clara, mesmo muitos cristãos que dizem assim, a lei foi abolida na cruz, não tem mais a lei, na verdade ele não concorda com o que ele está falando. Porque se eu perguntar para ele assim, você acha certo adulterar? Não. Você acha certo desonrar pai e mãe? Não. Você acha certo matar? Não. Você acha certo roubar? Não. Você acha certo idolatria? Não. Você acha certo desonrar o nome de Deus? Não. Você acha certo guardar o sábado? Errado. Então, na verdade, ele não está indo contra a lei. Ele está indo apenas contra o quarto mandamento. Porque ele acha que os outros 9 estão em vigor. Então, foi a lei que foi anulada ou só o quarto mandamento? Aí, quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 11, versículo 19, Apocalipse, capítulo 11, diz assim,
11:19. Abriu-se, pois, o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Você sabe o que é a arca da aliança? Sim. Você já sabe, vocês viram em time, né? E o que tinha dentro da arca da aliança? Os 10 mandamentos. E no Novo Testamento, no Apocalipse, João diz que olhou para o céu e viu a arca da aliança no santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e grande chuva. Por que no Novo Testamento, no Apocalipse, João vê a arca da aliança aberta no céu? Se os mandamentos não estão mais em vigor depois da cruz. Vocês entenderam? Então, pessoal, por isso que eu, Rodrigo, entendo que eu tenho que guardar o sábado. Agora vamos pensar algumas coisas rápidas aqui. Maneira errada de guardar o sábado. Bom, eu começar a achar que eu sou mais importante do que você, eu estou mais perto de você porque eu guardo o sábado e você guarda. Acho que uma das coisas que eu aprendi com os meus pais, que foi um lar muito tóxico no qual eu cresci, muito tóxico. Um dia eu conto a minha história para vocês, mas pedaços dela, quem me acompanha nas redes sociais já ouviram falar aí. Eu tive que fazer um processo muito grande de perdão do meu pai e da minha mãe. Muito sério. Minha mãe era bipolar. Minha mãe dormia com faca debaixo do travesseiro, punhal, falando que ia matar o meu pai. Tá certo? Minha mãe dormia com faca debaixo do travesseiro. Eu fui saber o que era punhal quando eu tinha a idade do Henrico. Essa idade. Eu com essa idade aí. Eu lembro, minha mãe levantava o travesseiro e falava aqui, ó. Eu lembro o punhal direitinho lá. Essa noite é o sangue do seu pai. Hoje, não problema. Hoje eu tenho dó dela. Ela era doente. Mas criança não entende, né? O meu pai, quando eu me tornei adventista, meu pai falou assim, peça aos crentes e aos pastores que te sustentem. Porque desse bolso aqui não sai mais nada. E quando eu perdi o meu pai por câncer, quem ajudou a cuidar dele foi a família da Laura. Um médico lá de Belo Horizonte, que a Dalete não vai lembrar, mas é Marcos Pimentel, mas ele foi da Concórdia na época do pastor Franco. E quando eu fui, eu ia para Belo Horizonte e não falava com ninguém da igreja que eu estava lá, porque eu queria cuidar do meu pai. Então eu não queria, vocês entendem, eu não queria chegar lá, ficar pregando, visitando um e outro e tudo, ainda mais sendo na minha cidade. E então eles só descobriram que eu estava indo várias vezes lá, meias ocultas, quando meu pai já estava morrendo. Que ele já tinha morrido, aliás. E no dia do funeral dele, para surpresa minha, meu pai morreu no Adventista. A Associação Adventista mandou uma coroa de flores. O NASP mandou uma coroa de flores. Tinham 5 ou 6 pastores lá. Um monte de gente da igreja. E olha que ninguém sabia. Isso porque ninguém foi comunicado. E os únicos que estavam lá da família foi o meu tio, uma sobrinha que eu conheci na hora, que eu tenho uma irmã que eu só vi uma vez na vida. Ela não foi ao funeral do meu pai. E quando eu olhei para ele no caixão, eu lembrei do que ele havia dito. Que os crentes e os pastores te sustentam. Porque desse bolso não sai mais nada. E eu olhei um monte de adventista comigo ali e falei, pai, os crentes e os pastores me sustentaram. E eu pude cuidar do Senhor. Foi muito dolorido tudo isso. Sabe, foi muito dolorido tudo isso. Eu saí de uma pocilga emocional. Mas eu tentei fazer o seguinte, já que os meus pais não me dão um bom exemplo, eu acho que uma das maneiras ótimas de aprender coisas na vida é aprender o que é errado para fazer certo. Tá entendendo? Que é uma forma de aprendizagem também. Quando você fala assim, olha, você tá numa receita lá de bolo, aí a pessoa lá nesses, como é que chama? Tutoriais, você fala o seguinte, olha, eu vou te ensinar aqui a questão do bolo. Mas, gente, olha, você quer errar o seu bolo? Deixa a massa mais tempo do que eu... Ela te mostra o erro, não é para você copiar, é justamente para evitar. Alguns pais de vocês, os mais jovens que estão aqui, eles vão às vezes alertar vocês contra coisas erradas, e não adianta você jogar na cara dele, mas você também fez coisa errada. Justamente por ela ter feito e saber que aquilo é ruim, ela fala para você não fazer. Então eu fiquei prestando muita atenção na relação tóxica da minha família, para aprender como não deveria ser. Então, por isso que eu estou dando para vocês exemplos errados de guardar o sábado. E já começo que o primeiro deles é me achar superior a você, porque eu guardo e você não. Eu acho que você tem que ter toda a convicção religiosa onde você está.
Se você é católica só porque você nasceu católica, desculpa, então você não é católica. Se você é da presbiteriana só porque você gosta do louvor, então você não é presbiteriano. Se você só está ali porque o pastor prega muito bem, então desculpa, você está procurando um clube, não uma igreja. Você tem que ter uma convicção por que você está ali. Por que você é Assembleia de Deus e não Testemunho de Jeová? Você tem que saber por que você é católico e não espírita. Você tem que ter essa convicção. Senão você está sendo apenas um arraquinho de presépio. E tendo essa convicção, você tem que dar o beneplácito para que o céu caiba aqueles que pensam diferente de você. Porque quem vai decidir quem vai para lá ou não é ele. Jesus não tinha dúvidas sobre o judaísmo dele. Você acha que Jesus tinha dúvida? Não. De jeito nenhum. Jesus tinha convicção do judaísmo. Ele viveu e morreu como judeu. Mesmo assim, ele reconheceu a fé verdadeira na mulher sírio-fenícia, no centurião, no endemoniado de Gadara. Ele viu e ele falou, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Então, por mais que a igreja católica esteja correta, por mais que a presbiteriana, a assembleia esteja correta, Deus tem ovelhas que não são desse aprisco. Agora, onde você está, você tem que ter a convicção. Então, eu tenho a convicção do que eu creio. Mas Deus tem ovelhas que não são desse aprisco. Então, a igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento. E é feito até daqueles irmãos que discordam de mim. Segunda maneira errada de guardar o sábado é achar que guardar o sábado que vai me comprar a salvação. Terceira, quando eu cheguei lá à tarde, antes da igreja abrir, chegou um homem me pedindo comida. Chegou me pedindo comida de casamento. O meu último aniversário de casamento com a Laura foi aqui. E ela fez uma coisa toda especial, e eu também todo especial, nesse hotel. Ela estava tramando uma surpresa para mim, eu tramando uma surpresa para ela, só que a minha foi por água abaixo, e a dela mais ou menos. A minha foi por água abaixo porque eu mandei comprar flores para ela, e as flores chegaram e o dono do hotel trancou no escritório dele, não vinha, e eu não pude entregar as flores para ela de dia. As flores com cartão, com tudo. Aqui eu não podia falar o que era, e ela pagou uma noite para mim com ela naquele hotel Mamila, muito bem caro aquele hotel. E a gente correu para ter uma noite lá. Aí eu tive que revelar para ela, eu também tinha uma surpresa para mostrar aqui. Só que no outro dia a gente tinha que fazer o exame do Covid e o pessoal veio para colher o exame aqui 7h30 da manhã. Eu tive que sair com ela de manhã lá, nem teve o café da manhã no hotel. A gente deixou o grupo aqui, foi para lá. Mas por que eu estou contando isso para vocês? É errado jogar bola se eu jogasse? Não, não é errado jogar bola. Mas se for no dia do aniversário de casamento com a Laura, eu deixar ela para jogar a bola, não é de bom tom. É errado eu levar vocês ao Muro das Lamentações, ou à Cidade Velha, uma noite dessas aí. É errado? Ou para fazer compras? Vamos falar, meu amigo vai abrir a loja para vocês hoje à noite. É errado? Não, num dia à noite. Não tem problema. Mas no dia do aniversário de casamento com a Laura, eu lá desculpa, eu não vou com você para lá não, porque eu tenho que levar o pessoal aqui para fazer compras lá no... Não é de bom tom. Então, a questão do sábado para mim é isso. Não é a coisa em si. Para aquele dia, não é o mais adequado. E alguém vai falar assim, mas Deus não é o Deus de todos os dias? Deus não é Deus só do sábado. Então, por que você guarda o sábado? Bom, pelo mesmo motivo que eu comemoro meu aniversário de casamento. Meu aniversário de casamento com a Laura não tem nada a ver com a data. Tem a ver com os 364 dias que antecedem a data. Porque se eu vivo bem com ela 364 dias por ano, quando chega naquele dia, o que eu estou fazendo? Eu estou comemorando o que aconteceu fora daquele dia. Então, sábado é o dia que eu comemoro a relação que eu tenho com Jesus, de domingo a sexta-feira. Somente isso. É por isso que eu guardo o sábado. E eu guardo o sábado louvando a Deus, porque vocês, mesmo não guardando o sábado, mesmo de vocês não sendo adventistas, cada vez que passa está aumentando mais o número de pessoas não adventistas que estão buscando a Dali Turismo para vir. Cada vez que passa está aumentando mais o convite de igrejas não adventistas para eu falar. Eu não precisei negar quem eu sou em nenhuma delas. E cada vez que passa, eu me sinto amado por pessoas que não são adventistas e aceitam um convite para vir comigo receber o Shabat. Então Deus mostra que eu tenho irmãos em todas as igrejas e até fora delas, até em outros países, tá certo? Então eu me sinto privilegiado
Porque mesmo entre os que não guardam o sábado, eu tenho o privilégio deles virem comigo comemorar o sábado, que é nada mais nada menos que a alegria que eu tenho de tê-lo comigo e ter vocês na minha festa espiritual que pertence a Jesus. Amém. E tenha certeza de uma coisa, eu termino isso aqui dizendo para vocês, Hebreus capítulo 4, versículo 4. Você está cansado? Em todo sentido, inclusive físico? Eu vou terminar minha leitura com esse texto aqui de Hebreus 4. Esse texto não é necessariamente sobre guardar o sábado no Novo Testamento, tá bom? Esse texto não é para isso. Mas ele aponta para o sábado para simbolizar algo maior. Olha o que ele diz aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 4. Porque no lugar, assim diz, a respeito do sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinham feito e novamente no mesmo lugar, não entraram no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo termina certo dia, hoje, falando Davi de um tempo muito distante, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. E por isso então que no verso 3 ele abre isso dizendo, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Amém. E eu espero esse descanso. Um descanso em que eu não vou mais precisar dar notícia de morte para ninguém. Não vou mais precisar ficar preocupado com o perigo. Não vou mais precisar fazer oração para ninguém que está doente, com câncer, com depressão. Um dia que eu não vou mais poder chorar. Não vou nem precisar falar assim, vai com calma, mande mensagem quando chegar lá. Porque ninguém vai ter sofrimento. Um dia em que eu vou abrir os olhos para orar. Hoje eu tenho que fechar os olhos, mas um dia eu vou abrir os olhos para orar, que eu estarei falando face a face com Deus. Amém. E vai chegar um dia que, diferente de hoje, vai falar assim, vamos abrir os olhos para falar com Deus. E o Cordeiro vai estar comigo ali. E se você notar, tudo isso é por causa da cruz. E o que Jesus resumiu na cruz? O evento da criação. Que dia Jesus foi crucificado? Na sexta-feira. Que dia ele criou a humanidade? Na sexta-feira. Na sexta-feira Jesus foi crucificado. Na sexta-feira ele criou a humanidade. Quando ele criou a humanidade no sábado, ele acabou toda a sua obra. Ele termina também no início do Shabat falando está consumado no Calvário. Ele fere o seu próprio lado. No Éden, ele feriu o lado de Adão para surgir a mulher. No Calvário, ele deixa ferir o seu próprio lado para surgir a igreja. E ele fala, está consumado. E ele repousa na sepultura, como ele repousou na criação. Então a cruz aponta para o Gênesis. Mas na cruz também você tem terremoto, escuridão do sol, mortos ressuscitando, o juízo acontecendo. A cruz também aponta para o Apocalipse. Então é graças à cruz que eu posso dizer para você, por pior que seja a dor que você passou ou está passando, vai terminar. Amém. E a boa nova que eu dou para você é o seguinte, o que é ruim vai passar. O que é bom é só degustação na porta do restaurante. Sabe aquela comida que só vem um pouquinho para você experimentar, assim, nossa, que até abre o apetite de alguns? Tudo de ruim que você passou ou está passando vai ficar para trás. E tudo que é gostoso é só amostra grátis de uma coisa muito melhor que vocês terá no céu. É com esse pensamento que eu explico o que significa para mim a guarda do sábado. É com esse pensamento que eu desejo para vocês um feliz sábado e uma vontade enorme de ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Amém. Que Deus abençoe a todos nós.